Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretoras de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Bom dia, eu sou o Rafael Urbaneto Pérez e este é o programa Campo Afora. No programa de hoje, trabalharemos as questões ligadas à tecnologia e o campo, todas as influências mundiais a respeito do agronegócio e, como nossos convidados, temos Mardônio Ferrigolo, diretor da Multirural Agro Cerealista Ferrigolo. Também temos Alan Acosta, CEO da Dracar Agricultura de Precisão. E também temos Josiane Schaefer, gerente de marketing da Dracar Agricultura de Precisão. Bom dia a todos, como estão? Bom dia. Bom dia. Tudo ótimo. Bom dia, bom dia. Tudo Rafael. bem? Tudo bem. Programa de hoje, eu acho que essa temática da influência mundial a respeito do agronegócio, né, não há dúvidas de que o agronegócio ele não é limitado ao Brasil. Eu acredito que isso é chover no molhado, né? Todos que trabalham com o campo e sabem o potencial do agronegócio sabem o quanto essa temática ela é influenciada por questões, enfim, né, mundialmente conhecidas. Mas eu gostaria de começar falando com vocês a respeito dessas questões ligadas à interferência de outras nações no agronegócio brasileiro e qual a experiência que vocês têm a respeito dessa influência. Eu não sei se agora o Alan Acosta, cumprimentando o Alan, né, a Josiane, né? Josiane Schaefer de origem alemã, né? Sim. Tem um Schaefer lá perto de Vorá, lá, Schaefer. Tem. Assim, só para dizer assim a importância que tem da gente no mundo globalizado, a importância que tem agora a viagem da China, né, que nem você foi para a China 2 vezes, né, agora a segunda vez, e comparando com os Estados Unidos. Então a gente vem de 97, que é 1,5 bi, agora passa dos 100 bi, subiu quase 40, mais de 40% a exportação, né, a balança comercial entre Brasil e China. Então, em março, agora, acho que o Brasil superou, a China superou os Estados Unidos na comercialização com o Brasil, né? Era o Brasil mais comercializava com os Estados Unidos. A partir de março ficou a China agora. Mas depois você pode comentar bem, né? Mas assim, a gente, quando o professor Meneghetti, numa palestra que ele veio aqui, ele fazia essa leitura muito bem, né? Ele fazia a leitura, disse que isso em 2005, acho que foi, 2005, ele fez uma leitura. A China vai ser a grande potência mundial, o Brasil vai ter a maior laços de negócios com a China, porque é um país muito trabalhador e não tem lei trabalhista. É um comunismo diferente que eles usam, um comunismo que tem liberdade, diferente de Cuba, diferente de Venezuela, né? É um comunismo, mas é com liberdade para te trabalhar e progredir. Quem trabalha, aí as pessoas têm o core business nela, coração, dinheiro, aí eles trabalham pelas duas coisas, o dinheiro deles, você comentou, nós falando ontem por telefone, você falou o core business, o dinheiro, né? Então isso aí, eu fiz esse comentário, você foi lá, pode aprofundar, eu fui para os Estados Unidos, eu conheço bem a região produtora, depois você pode fazer um link, linkar a China com os Estados Unidos para fazer um comparativo. Acho que é muito importante essa experiência nós compartilhar com o pessoal aqui, para os que assistem e escutam o Campo Afora. Show de bola. Bom dia, Rafael. Bom dia, Mardônio. A Josi, estamos juntos já desde manhã. E, novamente, agradeço o convite, né, aqui para o programa Campo Afora, para contribuir um pouquinho das experiências que a gente teve nesse mundo afora, né, diria eu assim. E esse ano eu tive 2 viagens internacionais com o objetivo de buscar mais conhecimento, mais cultura. Uma foi para a China, que eu fui em junho, e em agosto também
fui aos Estados Unidos, mais na região do Texas ali, Oklahoma, que é uma região climática, Mardoni, muito parecida com a nossa, né? Porque normalmente quem vai viajar aos Estados Unidos, a tendência é ir lá no Corbel, lá em Illinois, Chicago. Que é uma característica de solos altamente férteis, né? Tem a questão da neve lá, então é uma cultura só, né? Mas já na região do Texas e Oklahoma ali é solo pobre, pouca chuva, né? Se assemelha um pouco com o nosso Rio Grande aqui, né? Então é bem interessante, a cultura dos produtores daquela região americana ali é parecida com a nossa aqui. O investimento tem que ser muito bem pensado, porque se der algum problema climático, e dá, você vai ter problema, né? Já a visita para a China é outro mundo, né? É realmente do outro lado do mundo. Então, a China, assim, começando pela muralha, né? Não tem como não ir na China e não olhar a muralha e se espantar, né? Porque hoje ela tem 6.000 quilômetros ainda, tá? Mas ela foi uma muralha de 22 mil quilômetros. Não dá para entender isso em números, né? 6.000 quilômetros atravessa o Brasil de ponta a ponta e sobra alguns quilômetros ainda, né? E a questão da cultura, né? A gente aprende muita coisa diferente lá. Apesar que a China, a gente tem aquela ideia de que ela é fechada, mas ela não é tão fechada assim, ela é extremamente aberta, só que ela é independente, né? Porque são mais de 1 bilhão de pessoas vivendo lá, então para viver lá eles têm toda uma infraestrutura, um código de conduta e disciplina invejável, né? O que mais impressiona, assim, é difícil dizer o que mais impressiona, né? Porque lá tudo é impressionante, tudo é muito gigante. Mas eu acho que o nosso objetivo foi visitar ecossistemas lá, de inovação principalmente. A China é um espetáculo. Falando em inovação, por exemplo, eles não chegaram a ter cartão de crédito. Eles saíram do papel moeda direto para a questão do papel eletrônico, na verdade. Tem os super apps, que aqui no Brasil ainda não tem, que é o app, que é o Alipay e o WeChat lá. Ele tem tudo lá, do WhatsApp à conta bancária, tá? Então, assim, tecnologicamente falando, eles estão muito avançados. Eles fizeram o que os Estados Unidos levou 100 anos para fazer, eles fizeram em 40 anos. Assim, e, como o Mardoni falou, né, são líderes hoje no mercado internacional. E nos Estados Unidos, em 2013, quando o primeiro iPhone 5, acho que o iPhone, nós usávamos lá o iPhone, e aí o iPad pegava, a gente já se impressionava, pegava a internet por tudo, e a gente já ficava impressionado. Imagina com a inteligência artificial hoje, o que o povo chinês faz, o que vai ser, né? A grande vedete deles lá, assim, a gente viu muito de inteligência artificial mesmo, muito mesmo, né? E a China, ela tem várias características, assim, eles chamam os grandes planos chineses, né? Que são de 10 em 10 anos. Eles vão fazer um novo agora em 2025, né? Até 2035, e tá certo que inteligência artificial é o cerne do processo, né? Mas a China, ela tem uma questão que nós, brasileiros, assim, culturalmente falando, a gente poderia aprender bem com eles lá, que é a questão da educação, né? A média do colaborador que entra no mercado de trabalho, por exemplo, de estudo é 14 anos. Né? Então, todos eles têm uma educação muito forte, né? Então, ela é basicamente pautada assim, em disciplina, né? Eu acho que uma coisa curiosa na questão da liderança, por exemplo, lá, o colaborador só vai depois que o líder foi embora. Que tu estava falando sobre a liberdade de trabalho, como é que eles veem o trabalho lá? Trabalho lá é nobre, você trabalhar é nobre. Então eles têm o que eles chamam de 996, das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias da semana. As leis trabalhistas lá, elas são muito mais, se existem, né? São totalmente flex, porque o trabalho é nobre, né? E a religião também, por um país tão grande assim, eu acho que também outra coisa que chama muito a atenção é a questão da religião. Eles brincaram, a religião que é o dinheiro. Eles são do negócio. Do negócio. São do negócio, sabe? Eles são abertos a fazer negócio com o mundo. Então é uma cultura bem diferente da americana, né? Que é bem mais fechada que a própria chinesa, né? E em relação à questão ligada ao agronegócio, assim, o que mais chamou a atenção? Que a gente pudesse dividir com o nosso ouvinte. O agro lá, eles, pelo tamanho da população, eles são bastante dependentes do exterior. Né? Tanto que eles são o maior importador de carne do mundo. Né?
Então, a China, eu acho que cada país... Acho que assim, a questão da educação fez com que a China montasse uma estratégia. E alimento, nessa primeira pernada de crescimento dele, nessa explosão chinesa, né, desses últimos 40 anos, eu não acredito que a agricultura foi o foco. A agricultura não foi o foco. E eles vieram, por exemplo, para o Brasil, e isso eu acho serve de alerta para nós brasileiros aqui, que a gente tem que aprender, acho que o Mardoni pode comentar um pouco sobre isso, que nós temos que parar de exportar só commodity e temos que exportar mais valor. Né? É capaz de a gente exportar soja e comprar óleo de soja, né? Isso não pode acontecer, né? E até porque, pelo que a gente conversou com alguns chineses lá, daqui para frente eles vão olhar de um jeito diferente para a agricultura, por uma questão de segurança alimentar. Então, eles têm uma infraestrutura tecnológica muito robusta, mas em alimentos eles são bastante frágeis. Então, o que a gente observou da China lá, ela está, digamos assim, montando um plano de como que ela vai se proteger. O planeta mudou, né? Ele tem mudado nos últimos anos, essas polarizações e tudo mais. Os próprios Estados Unidos tem ficado mais protecionista. Todos os países estão analisando entre seus artigos o que ele tem que proteger mais, né? Uns são na segurança alimentar, o outro são, por exemplo, a parte de chips, a parte de tecnologia, outros estão na guerra da inteligência artificial. Então, assim, nós vamos passar por um momento em que o mundo sai um pouco da globalização e volta com algumas barreiras protecionistas. Mas comer, tu não vai ter que comer, né? E lá não tem, pelo menos com as culturas que a gente tem agora, potencial para alimentar todo o povo chinês. Né? Então, aí entra, eu acho, uma coisa muito importante, que é a relação com o Brasil, né? A China tem feito várias ações, inclusive quando eu estava voltando, passei ali pelo aeroporto da África, tinha uma comitiva que estava indo para Brasília, de chineses, para se aproximar da parte agrícola de Brasília, sabe? Então, que era uma missão que eles estavam fazendo, que é o trabalho que eles fazem. Eles viajam muito, né? Eles têm muita relação nesse sentido, né? Essa questão que tu falaste agora me veio à tona. Em viagens que eu fiz quando eu estudei em Portugal, muitos chineses, a comunidade chinesa muito forte também em Portugal, para que eles pudessem talvez, penso eu, que eu acho que é uma política deles, de que as pessoas vão até esses locais, aprendam culturas, aprendam questões que sejam importantes e depois talvez migrem para a China para poder, e aí talvez isso explique porque que alguns países que em 100 anos, Estados Unidos demorou 100 anos, tu falaste que a China em 40 anos conseguiu arcar essa mesma pretensão que teria, né? E aí também eu tenho um familiar meu irmão mora no Canadá, também tem muitos chineses no Canadá também, né? Estados Unidos também, quando eu tive a visita aos Estados Unidos, também encontrei diversos chineses lá consumindo, mas também conhecendo um pouco da cultura. E a respeito dessa questão, Mardoni, agora falando um pouco contigo, aqui essa relação do Brasil com a China, dessa relação também Rússia e Ucrânia, a guerra que nós temos, a nova relação agora, uma nova presidência nos Estados Unidos, qual é a tua visão a respeito disso para o agronegócio brasileiro? O agronegócio eu vejo assim como a política está muito envolvida ainda, infelizmente, porque tinha que deixar mais a liberdade, né? Por isso tem que ser mais liberal. Porque pegar assim, hoje tem muitos interesses, diria o velho saudoso Brizola, né? Dizia que é os interesses. Então, assim, para tudo isso, desde o Rio Paranazão tinha ponte, faltava 500 metros para fazer, eles fizeram 6 km e 0,8, quase 7 km, eles fizeram 6 km e pouco e deixaram lá. Aí as balsas fazendo transporte. Os balseiros que tinham, eles tinham interesse e ficavam segurando para não ter a liberação. Agora, se pegar assim, a ferrovia não anda, tem alguém, de repente, trancando, porque tem os caminhões, Volvo, Scania, essas grandes potências. E os chineses, eles não são bobos. Eles já vieram, por exemplo, a Syngenta, é uma potência inglesa. Eles compraram, porque hoje, nos defensivos químicos que tem, né, que não é veneno, veneno. Eu estou cortando, dizer, defensivo. Porque quando você está doente, você toma remédio ou toma veneno? Você toma remédio, então o remédio das plantas. Se as plantas têm ferrugem, os produtos são testados, são altamente seguros. Tu dá o remédio para as plantas, vai deixar a planta adoecer. Isso aí que entra essas pessoas leigas. O Alan é um cara que tem uma grande experiência no mundo e sabe do que eu estou falando. Mas tem muita gente assim, vou aplicar veneno. Não, vou aplicar defensivo.
E os venenos, hoje, os defensivos, são muito seguros. Então, o que eu vejo assim, ó, com essa eleição do Trump, né? No caso, o Biden, a equipe dele, porque ele não concorreu, mas leva mais para o lado da esquerda. E com essa entrada ali, o chinês eu acho que vai bloquear um pouco porque o Trump não vai levar ninguém para compadre. E aí favorece para o Brasil entrar com mais, porque agora quando faltou, e eles estão com a safra boa, a super safra lá que eles tinham, o que eles liberaram os carregamentos para o chinês. E aí o nosso parou, e nós com o porto encalhado com a enchente, não dragamos o canal, os navios não chegavam. Tem contrato que era receber primeiro de novembro, fomos receber agora, hoje, ontem, 11 dias de atraso, tinha 3 contratos em maio, conseguimos receber 1, ficou 2. E o único que pagou o contrato, que não estava bem completo, porque não conseguia levar, que não conseguiu cota para descarregamento, foi a COFCO. O que é? Uma empresa chinesa. Então, assim, automaticamente nós estamos, assim, tem que enxergar um mundo globalizado para poder ter no agronegócio uma visão de crescimento. E o político ele não tem, eles têm ali as emendas parlamentares, as coisas, mas o mundo tem que desenvolver sozinho, tem que dar liberdade. Aí eu vejo, o Milei pode ser, muitos dizem, faz louco, ele chega lá, mas ele quer a liberdade para o pessoal, para o comerciante, que é o que tem o calvista, o regime calvista, o Calvino que criou, o que é? É o dinheiro, quem trabalha mais, que está gerando emprego, e esse vai o reino do céu, do Deus, e chegar por cima. E aqui o contrário. O cara bota tudo fora, dá para os outros e fica miserável lá, os outros aí não ajudam, porque tem esse negócio do individualismo, e acho que... E vai lá, o bobo botou tudo fora, e esse vai para o céu, porque ele perdeu tudo. E quem está progredindo, querendo gerar emprego e renda, é o contrário. Então isso aí que nós temos que mudar, mas é um problema cultural, né? Cultural, de cultura. Então veja assim, por quê que o professor Antônio Meneghetti lidava com o líder? Ele não lidava com o professor, só com o líder. O líder, o empresário, o resto ele não fazia, porque ele via isso aí, que tem que desenvolver isso aí. E ele foi para a China, por exemplo, lá atrás, no 97 começou a balança comercial entre Brasil e China. 97, ele falava já em 2005 o que está acontecendo hoje. Porque ele viu lá que, pelo trabalho, pela visão que eles tinham, e é o que você comprovou lá. Né? E os Estados Unidos, ele meio parou por causa desses governos que entraram aí com uma política diferente, achar que fazer porque lá a lei ambiental, você viu lá, por exemplo, que tem, olha o que eles fizeram no mapa deles, de coisa, o que eles têm do território ocupado, nós temos 6,8, o 7,6, uma coisa assim, e eles estão ocupando a quantidade mais da metade do território, e nós aqui temos que preservar para não ganhar nada e ainda ser multado, qualquer coisa multa, aí fica lá, se tu tem uma coisa ambiental que às vezes tu nem tem culpa daquilo ali, foi feita uma coisa lá, eles fazem um processo, uma denúncia, eles botam lá, tu vai fazer uma exportação de soja no teu nome, puxam lá, tem uma ação, né? A sorte que eu me defendi, tive fora, porque ia ficar embargado um contrato de um pagamento por causa de uma coisa que eu nem tive. Eu entrei, a terra nem era minha, o cara mexeu, eu arrendei uma terra para o cara, e o cara mexeu sem autorização minha, até eu provar. Né? Então, assim, é muita demora. Por exemplo, agora eu fico pensando assim, 27% de etanol no combustível. 27%. Os Estados Unidos estão produzindo bombando. O SAF, combustível da aviação lá, a FAA já liberou, há 10 anos já. 10 anos não digo, 10 anos demorou a transgênico, faz uns 2 anos já que eles testaram, não polui, não causa o efeito estufa. Se eu não me engano, não quero falar bobagem, mas o efeito estufa da aviação no mundo é 6,5. 6,5 do efeito estufa é causado pela aviação. Um Boeing leva 200 mil litros, na viagem de cruzeiro, né? Aí o que acontece? 27% vai na gasolina, que eu vejo assim. Aí, se a Petrobras produz o etanol, que é obrigado a botar lá em Catalão, Goiás, tem que buscar lá. Tem alguém ganhando com isso. Os caminhões que vão buscar, a Petrobras, eles botam o sistema de transporte e aí alguém ganha e fica segurando aquilo ali. Só que se nós incentivar as usinas que produzem etanol aqui da planta, vai incentivar o plantio, vai fazer a rotação de cultura e vai fazer. E dá o que você falou, Alan, de não mandar para lá o produto in natura. Porque daí tu vai produzir aqui o
pegar o Valor milho e agregado, transformar em etanol. Aí sai o DDG, que o cara viu o cara fazer o DGG, um cara fazendo uma gravação, passando ali no Mato Grosso do Sul, agora em Pasa, está fazendo uma baita fábrica, assim, aquilo é 50 hectares, 60 hectares de fábrica, tudo funcionando, e o cara gravando na beira da faixa, isso aqui, ó, etanol de milho. Então, aquela propaganda, aquele vídeo que ele fez, isso aí que nós tínhamos que ter no Rio Grande do Sul. Só que está muita morosidade por causa do quê? Das licenças, alguém está travando, não sei que interesse que tem, a visão. Então, isso aí, ó, é o que você faz, ó, 2 vezes por ano, senhor, uma vez por ano, quer ver, ó, novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações, bom resultado. Você está trazendo bom resultado. Sim. Mas tu tem que ter ação de divulgar agora e fazer. Se você não tem ação, para agora agir. Só que sozinho não é fácil, né? Então, tem que levar um grupo de esses políticos que ficam às vezes viajando, pegar umas pessoas de liderança das empresas, pegar e ir lá ver. Pessoas que têm conhecimento técnico, você já estava inovando aqui com a agricultura de precisão, vai lá e vê a inteligência artificial com outros olhos. Mardoni, cada vez que a gente vai viajar para o exterior e ver outra cultura, ver outra visão, né? Então, principalmente, quanto mais distante da nossa forma de pensar, mais você cresce, mais você evolui, né? E eu acho que uma coisa que o Brasil tem muito a ganhar com a China, que é um pouco diferente dos Estados Unidos, é que lá é um povo bastante comunicativo, né? E lá eles não fazem negócio, tem uma coisa até curiosa de falar, eu chamo de guanxi. O que é o guanxi? Sem guanxi não tem negócio, né? Que é conexões e relacionamento, sabe? Sim. Então, e aí regada baijiu, que seria uma cachaça deles, né? Eles fazem negócio com amigos, né? E eu acho que o brasileiro, por ser um país bastante aberto, né, vai ter mais facilidade de fazer negócio com a China do que com os Estados Unidos, né? E isso é positivo para nós, né? Então, sem dúvida, essas viagens fazem com que a gente aprenda esse tipo de coisa que, para negociantes, né, para um bom vendedor, são básicos, né? Mas lá todo chinês tem essa percepção, sabe? Que o guanxi faz parte de um bom negócio, né? Então, é uma viagem técnica, sim, mas tem a questão cultural do processo, né? E uma coisa que também eu acho que a gente vê uma dificuldade na questão política brasileira aqui, nossa, é o relacionamento entre o governo e o capital privado lá. Eu diria que eles são quase irmãos. 50% da força é pública e 50% é o capital privado. Ou seja, e o cidadão está no centro. Uhum. Que coisa legal, o povo está no centro. Tá? Então não há uma disputa entre os dois por poder, mas sim como servir melhor o cidadão. Isso é uma coisa bastante curiosa, tanto que em negócios novos, o que o governo faz? Deixa que o capital privado vá na frente. Mais ágil, mais rápido, e se tiver prejuízo não é do governo. Né? Mas no momento em que o negócio é próspero, quero ser teu sócio. Veja bem, o governo ele compra de preferência no quase 49% a 51%, dependendo do negócio. Ele quer ser sócio do capital privado. Uma parte para controlar, para servir o cidadão, mas para outra parte até para alavancar financeiramente, para que ele cresça mais rápido e próspero. Sim. Então, é uma visão de nação, né? É uma coisa muito, muito curiosa, né? Enquanto que nós aqui no Brasil temos essa, né, uma briga entre capital privado e governo, né? Sempre dizendo quem que tinha que fazer mais, quem tinha que fazer menos, né? É. E essas viagens nos abrem um pouco os olhares para essa forma de negociar, né? Perfeito. E, Josiane, tu que trabalha com essa questão de marketing, né? Como é que tu vê essas questões do marketing ligado a empresas que trabalham no agronegócio, mas especialmente falando também, porque inúmeros agricultores, pecuaristas, né, participam aqui do nosso programa, assistem ao nosso programa. Como é que está essa questão do marketing ligado ao agronegócio? Como é que tu vê essa temática talvez desde a tua formação e hoje em dia, como é muito mais pujante a questão do agronegócio, como é que tu vê essa questão do marketing ligado à atividade do agronegócio? Então, eu sou uma novata nesse segmento do agronegócio, tive várias experiências, passei por várias empresas e estou aprendendo, estou tendo aula constantemente. Vai fazer 2 meses que estou na empresa, mas a minha percepção é que parece que já faz 1 ano, porque eu aprendi muito
né? E é uma área muito próspera, muito diferente das outras áreas que eu trabalhei. Vejo muito mais oportunidades, sim, é um leque de mercado muito grande e muitas oportunidades que surgem. E a cultura, a forma de negociar, a forma de vender, totalmente diferente das outras áreas, né? A gente participou de um curso de vendas que o palestrante falava que a venda é a mesma em qualquer lugar, em qualquer segmento, e eu já discordei. A venda no agro é completamente diferente, né? A venda do agro, ela exige, primeiramente, né, a marca ela precisa estar transmitindo confiança, né? Vai muito mais na base do relacionamento, da indicação, isso é muito forte nesse setor. Então, é um marketing bem diferenciado, é um marketing que tem que trabalhar de uma forma bem... Ela tem que chegar em públicos diferentes e de uma forma, tocar as pessoas de uma forma diferente. Então, é um novo jeito de fazer marketing que eu estou aprendendo, mas é muito satisfatório, é um universo muito amplo e muito bacana de trabalhar. É uma coisa assim que eu vejo o agro, você vai gostar, todo mundo que se apega ao agro tem um crescimento fantástico pelo seguinte, Josiane, eu vejo assim, por exemplo, um vizinho, pegar um vizinho lá, ele atingiu 30%, 40%, 50%, mas ele colheu um pouco, vamos supor, perdeu 30% da safra. Então, tem o agricultor, principalmente os gringos nossos que conhece bem a quarta colônia, aí, que foi, por exemplo, tem uma mente para ser estudada. Porque 2 secas, uma enchente, o cara na pior... Tá lá, perdeu a lavoura, agora pegar a carga de adubo, faceiro que recebeu 2 carretas de adubo, não tinha crédito, os caras avalizaram, conseguiu crédito, e ficaram uma felicidade para botar mais dinheiro na terra, para arriscar mais um ano, depois de tudo que aconteceu. Então, uma mente para ser estudada. Então, esses caras, essas pessoas, elas têm o que o chinês tem todos, mas só que ele tem todos. E aqui tem uma parte que enche os balões para subir e uns tentam furar para regular por baixo. Agora está todo mundo regulado por baixo. Então, o que tem que fazer? E nós temos que encher balões. E você, a Dracar, a Multicultural, o escritório do nosso amigo Rafael, nós estamos enchendo balões. Embora que a gente sabe que tem uns que vão tentar furar os balões, né? Então, qual é a diferença do povo chinês, vamos incluir junto com a Europa? Eu dizia sempre o povo europeu, mas agora, depois que o Alan deu essas palavras aí, e eu não conheço a China, mas conheço vários países da Europa, mas dizia assim, o europeu, eles enchem balões, a diferença do brasileiro. E o brasileiro enche, alguns enchem, mas os outros ficam espunte, como é que dizia, o gringo dizia espunte, é um coisa para furar, né? Um prego, uma coisa para furar e dizer, agora caiu, agora tu vê, nós estamos tudo mal. Então, agora deu enchente, tá todo mundo mal. Não, mas aqueles lá, não, eu consegui, o adubo, chegou o adubo, estava plantando sem adubo, agora semeio por cima, eu vou plantar aqui na maior felicidade. O bom é botar na linha, mas eu boto por cima, chegou o meu adubo, as firmas. Aí você perguntou lá no início, o que vê? Eu achei que ia ser pior. Porque o que o Brasil usou? Tinha as reservas de potássio, o Alan sabe, para atender tudo e sobrar potássio. Só que o que foi? Mandar commodity para o exterior, exportar e trazer o fertilizante. E quando deu a guerra na Ucrânia, que embargou lá, e agora vai piorar a guerra com esses mísseis de longo alcance, de repente vai ficar pior ainda, e eles não estão conseguindo tirar a matéria-prima lá do adubo para fazer. Então está parado. E aí, mas graças a Deus, nós estamos tendo o fertilizante, certo? Atrasou um pouco agora mais por causa do porto de Rio Grande ali, que não consegue chegar os navios tanto para carregar soja, mas o fertilizante está bom, mas nós podíamos ser autossuficiente. E agora, se nós vamos inverter para produzir, vai 10 anos, nós paramos 10 anos, vai 10 anos, que nem subir uma escada, desceu 10 degraus, tem que subir 10 degraus. Então, esse aí em relação à guerra da Ucrânia, e em relação à China com os Estados Unidos, eu acho que nós vamos ter vantagem. Porque quando assumir o novo presidente dos Estados Unidos, né, o Trump, ele vai chegar e vai botar o pulso firme aí. Aí os chineses vão se retrair e vão vir para o lado do Brasil. E nós temos que fazer, primeira coisa, plantar, colher, aplicar a tecnologia e as coisas que tem, os defensivos que tem, uma dificuldade. Com as empresas que estão tudo também já vem surrado, o Centro-Oeste está com um problema crítico lá também, porque eles quebraram 25%, mas eles colhem 60%, 70%, mas o custo deles é 50%, 55%, quem paga arrendamento dá 65%. E então eles têm
mais produção, mas eles têm custo mais elevado. Eles não podem botar menos de 10 sacos de adubo, 8, 10, 9. E nós a gente trabalha com 5, 6. Então, é isso aí. Eu tô falando umas coisas assim, não sei se você concorda, Alan. Pode... Não, totalmente. Eu acho que a vitória do Trump, né, muda o cenário para o Brasil e para o planeta como um todo, né, porque além de trocar de partido, né, com visões totalmente diferentes, né, tem essa briga comercial entre China e Estados Unidos, né, inclusive os Estados Unidos com várias proteções protecionistas, né, questão tecnológica, né, vai ser uma briga bastante tecnológica, né. Mas a parte de alimentar o mundo, né, como a gente tem esse slogan que o Brasil alimenta o mundo, a gente é bastante estratégico e hoje para o povo chinês, que é 5 ou 6 vezes maior que o americano, né? E como eu falei, eles não têm aonde produzir proteína lá para a quantidade que eles precisam. Então acho que essa relação Brasil-China vai longe, até porque culturalmente também, como eu falei, né, é uma questão de cultura, tu quer negociar com os teus, né, os amigos, em que você consiga se comunicar melhor, né? Sim, Alan, e hoje o Rio Grande do Sul tem quantos milhões de habitantes? 11 mil e pouco, né? 11 e pouco. 11 milhões. Né? Pequim tem 21. Só a capital, Pequim, tem 21. Dá 2 vezes o Rio Grande do Sul, só numa metrópole morando. É muita gente, né? É muita gente, é muita gente. E caminhando já para a nossa finalização, qual mensagem tu deixaria aí para o nosso ouvinte, para o nosso agricultor que acompanha o Campo Afora, a respeito desse nosso programa, enfim, mas sobre essas relações internacionais e o agronegócio? Sim. Rafael, eu acho que assim, a mensagem que fica, né, é que assim, vou até falar uma história, né, da década de 80 até 2000, mais ou menos, a gente era made in China, né, a gente via tudo importado de lá, né. De 2000 até 2015, era copy China, a China copiava as coisas, né. E agora, de 2015 para cá, até 2030, o que a gente viu lá é que copy from China, né? A gente copiando o modelo deles, porque eles avançaram muito mais rápido que nós. Então, acho que a mensagem que fica para os produtores, para nós profissionais do agro, todos os envolvidos, é que a gente precisa, sim, interagir mais com outras culturas, conhecer outros países, para que a gente tenha mais informação, para que a gente possa se posicionar e tomar melhores decisões, principalmente no agro, né? Em que a gente tem coisas que a gente não controla, que é o clima, né? Então, tecnologia e conhecimento sempre vai ser bom estar na sua bagagem, né? Tá bem. Josiane, qual é a tua mensagem a respeito do marketing e a respeito das questões que foram tratadas no programa? Mensagem final. O desafio é grande, né? A gente sabe que tem Dracar que trabalha em todo o Brasil, a gente tem bastante desafios em várias regiões diferentes, mas a gente vê que é um setor que é resiliente e tem essa força e combustível para, né, prosperar cada vez mais, né? Então, tem muito a aprender com esse setor. Muito obrigado. E tu, Mardoni, qual seria a tua... Eu digo assim, eu sempre fui apaixonado pelo agronegócio, pela agricultura, então a pessoa tem que fazer o que seu coração manda, core business. Então, o seu coração diz que a sua raiz é no agro, você vai ir bem. Em tudo que é setor assim. O setor, por exemplo, na empresa também, se você gosta daquilo ali, você não está trabalhando, está se divertindo. E os chineses trabalham 12 horas por dia se divertindo, 6 dias por semana. E não tem sindicato, não tem lei trabalhista, porque não precisa, eles querem trabalhar. Se ficar em casa, eles ficam mal. Eles têm que estar no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho tem que ser saudável e sorrindo. Quando tu está lá, que eu vou, as lavouras tem umas quantas granjas para ramar, tem uma que não tem caseiro cozinheiro, eu vou lá, faço comida, estou fazendo a comida, tu bota, e quando tu está mal, tu vai, em vez de botar sal, tu vira o sareiro dentro da comida, tu queima a carne, vai lá, deixa as coisas, então tu tem que estar bem. E quando tu está bem, o business vem. E o core tu já tem, que é o teu coração naquilo ali. Então vamos plantar a raiz no core business, descobrir, e os produtores nossos, 90% tem o core business, sabe. E quando ele começa assim, às vezes de brincadeira, tem o Badinho, aquele que imita, me dá vontade de vender fora tudo. Quando não tem o core business, isso aí. Mas às vezes isso aí é piada, brincando, mas o produtor não diz isso. Ele vai lá, se eu vender tudo,
pago as contas e sobra metade, dá para mim viver bem, mas ele vai plantar de novo, ele vai arriscar de novo. Então o produtor está arriscando no céu aberto e agora seguros não estão pagando, o Proagro que tem o incentivo do governo é só 270 mil, isso aí tu não faz nada hoje com o custo da lavoura. Então dizer que continue com o core business, que vai o produtor crescer, vai dar safra boa esse ano, vai ser nem chuva a mais, nem a menos, e continuar investindo dentro da tecnologia, com a orientação dos agrônomos, das empresas, e agora o chinês forte com a Syngenta e com a COF, com essas empresas, a gente vê, é o que fazer, só que nós temos que melhorar o porto, cobrar dos políticos, votar certo e pedir para que eles façam a melhoria da porteira para fora, da porteira para dentro o produtor é corajoso. E da porteira para fora lá, que nem você disse, linkar o Estado com o privado. Aqui fica, porque se não é iniciativa privada, eles largam uma emenda parlamentar, se não fosse o Estado. Né? Então não podemos depender do Estado, porque a gente sabe que eles não fazem, né? Isso é fase sem core business. Então esse é o recado que eu deixo. Abraço, Alan Acosta, você é um grande... colaborou muito nesse campo afora com essa viagem, venha de novo aí, né, Rafael? Claro. Rafael que coordena aí, mas assim, e a Josiane também, é um prazer conversar contigo aí. Tá. Rafael já faz de longa data, né? Tá bem. Vida longa ao agronegócio, muito obrigado, Alan Costa, Josiane Schaefer, Mardônio Ferrigolo, e nós voltamos no próximo programa Campo Afora com novas temáticas ligadas ao agronegócio. Bom dia. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui, você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis, e na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras. Autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretoras de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança.